pulmões da vítima se expandem e o tórax se eleva. Se tiver que fazer muita força para soprar e o tórax não se elevar, é sinal que as vias aéreas não estão livres. Nesse caso, reposicione a cabeça da vítima para deixar livres as vias aéreas como vimos. Depois de soprar, retire a boca, destampe as narinas da vítima e observe os pulmões se esvaziarem enquanto enche novamente os seus pulmões. Realize esse procedimento por 2 vezes e então verifique se a vítima apresenta sinais de vida, tosse, respiração ou qualquer movimento. O ritmo é importante. Você deve repetir a respiração artificial mais ou menos 12 vezes por minuto para uma vítima adulta, ou seja, uma respiração a cada 5 segundos. Às vezes você até percebe uma respiração, mas os movimentos respiratórios são entrecortados por pausas e fazem um ruído diferente, mais ou menos assim. Essa é a chamada respiração agônica, que indica um estado próximo da parada respiratória. Nesse caso, continue com a respiração artificial como nos casos de parada respiratória completa. A respiração artificial é eficaz nos casos em que a vítima parou de respirar, como pode acontecer num afogamento, por exemplo. Muitas vezes, no entanto, a parada respiratória está acompanhada de uma parada cardíaca. Nessas situações, é preciso aplicar a técnica de reanimação cardiorrespiratória, quer dizer, a respiração artificial juntamente com a massagem cardíaca externa. A vítima estará totalmente inconsciente, sem respirar, não apresentará tosse nem qualquer movimento. Nunca deixe de tentar a reanimação, mesmo que a pessoa pareça estar morta. Outro detalhe importante é ter certeza de que alguém foi chamar o socorro médico. Ajoelhe-se ao lado da vítima e posicione esta parte da mão no centro do tórax, entre os 2 mamilos. Coloque agora a outra mão sobre a primeira e entrelace os dedos das 2 mãos desta maneira. Não deixe o restante da mão nem os dedos se apoiarem sobre a vítima, para não danificar os órgãos próximos. Mantenha os braços bem esticados e comprima verticalmente o tórax da vítima. Os seus ombros devem estar alinhados acima do tórax da vítima, de forma que o seu peso pressione diretamente o tórax. Os seus cotovelos não devem dobrar. Você deve repetir a compressão 15 vezes. Depois de cada uma, deixe o tórax se expandir, mas não remova as mãos do lugar. Podemos aplicar a técnica de maneira ritmada se contarmos em voz alta. 1, 2, 3, 4, até 15. Depois disso, tire as mãos do tórax da vítima, posicione a cabeça para trás, feche as narinas da vítima apertando com os dedos e faça 2 respirações boca a boca, como já vimos. Em seguida, comece uma nova série de 15 compressões do tórax e assim por diante. O ideal é aplicar as massagens com uma frequência de 100 compressões por minuto. Se houver alguém para ajudar que também conheça as técnicas de reanimação, uma pessoa deve fazer a massagem cardíaca e a outra a respiração artificial. Depois de algum tempo, os 2 socorristas podem se revezar para cansar menos. Vamos rever agora, de maneira contínua, a técnica de reanimação. Fale com a vítima e toque-a com firmeza. Se não houver resposta, chame por socorro, incline a cabeça e veja se há respiração. Se não, faça a respiração boca a boca 2 vezes e verifique se há sinais de vida. Não havendo resposta, inicie imediatamente a massagem cardíaca, fazendo 15 compressões. Inicie um novo ciclo de 2 respirações boca a boca e 15 compressões, e continue repetindo o processo sem parar. Você só deve parar com a reanimação se chegar o socorro especializado, se a vítima se recuperar ou se você estiver completamente exausto e for incapaz de prosseguir. Caso a vítima volte a apresentar sinais de vida, como respiração, tosse e movimentos,
você deve colocá-la na chamada posição de recuperação. Primeiro, coloque a mão da vítima ao lado da cabeça e o dorso da outra mão na face do lado oposto. Puxe uma perna, dobrada pela região do joelho, em sua direção, virando a vítima de lado, com a cabeça apoiada sobre a mão e o joelho apoiado no chão. Todas as orientações e técnicas de reanimação que apresentamos aqui são válidas para o socorrista que não tem formação na área de saúde. Para os profissionais de saúde, as técnicas recomendadas são diferentes e envolvem o uso de certos instrumentos e equipamentos geralmente disponíveis nos serviços médicos. A emergência que vamos ver agora não é bem um acidente, mas sim um momento muito especial na vida de uma mulher. O nascimento de uma criança. As demonstrações com manequins feitas neste módulo só foram possíveis graças à colaboração da Civian, uma empresa especializada em modelos e manequins anatômicos dirigidos à educação e saúde desde 1964. O hospital é o local mais apropriado para que a mãe e a criança recebam os cuidados que merecem na hora do parto, principalmente nos casos de complicações, com as quais só o médico saberá lidar. Mas, às vezes, o parto começa de repente e não há tempo para chegar ao hospital. Nesses casos, o parto acaba sendo feito pelo motorista de táxi, pelo policial ou por qualquer pessoa que esteja ajudando a parturiente. E se for você? A primeira providência é acomodar a mãe numa cama ou, pelo menos, numa almofada de panos ou mesmo de jornal forrado com lençol. É importante que ela fique o mais confortável possível. Ela pode estar sentindo muita dor e medo, por isso, procure acalmá-la e sugira que ela respire profundamente e bem devagar. Não há motivo para pânico. A maioria dos partos é normal, exigindo pouco trabalho de assistência. Quando as dores ficarem mais fortes e aparecerem a cada 2 ou 3 minutos, peça para a parturiente evacuar e urinar. Agora, ela já não deve mais usar nenhuma roupa da cintura para baixo. Em seguida, lave bem as suas mãos com água e sabão e retire relógio, anéis e pulseiras. Muitas vezes, nessa hora, já aconteceu o rompimento da bolsa, caracterizado pela saída de um líquido claro pela vagina. Coloque a parturiente nesta posição, deitada de costas para baixo, com os joelhos dobrados e bem separados e os pés apoiados. Cada vez que sentir uma contração, a parturiente deve segurar a respiração e fazer força de expulsão ou força de cocô, como dizemos. Nos intervalos entre as contrações, peça à parturiente para fazer a respiração de cachorrinho, com movimentos rápidos e curtos, assim. Não ponha as mãos ou qualquer instrumento na vagina. Não interfira com o parto até que a cabeça da criança saia. Geralmente, a criança nasce com a cabeça voltada para baixo. A essa altura, você já terá percebido a presença de secreções com algum sangue saindo pela vagina. Isso é normal. Se a quantidade de sangue for muito grande, mais do que o equivalente a uns 2 copos, procure socorro médico urgente, pois a hemorragia pode ser muito grave. Nesse momento, em que já se pode ver toda a cabeça do bebê, devemos observar se o cordão umbilical está enrolado em volta do pescoço da criança. Isso acontece de vez em quando. Se isso acontecer, é preciso passar o dedo por baixo do cordão e, com muita delicadeza, fazer o cordão passar pela cabeça do bebê para desenrolar do pescoço. A partir desse momento, podemos ajudar guiando a saída do bebê. Nunca puxe o bebê para fora. O bebê que está nascendo é muito escorregadio, portanto, segure a criança com muito cuidado. Uma toalha pode ajudar a evitar que a criança escorregue das mãos. Depois que a cabeça e o pescoço saem, o bebê geralmente vira a cabeça para o lado, olhando para uma das coxas da mãe. A partir desse ponto, os ombros e o resto do corpo podem sair rapidamente.
Geralmente, o ombro que está na parte de cima passa primeiro. Se a parturiente levantar um pouco as pernas e fizer força de expulsão, a saída do ombro do bebê pode ser facilitada. Lembre-se de nunca puxar o bebê nem a placenta. Na grande maioria dos partos, a posição do bebê é essa que acabamos de ver. Primeiro nasce a cabeça, depois os ombros e aí o restante do corpo. Em alguns casos mais raros, a posição é outra e a assistência ao parto é mais difícil. Por isso, se a primeira parte do bebê a sair não for a cabeça, a ajuda médica é indispensável. Depois que o bebê nasceu, vamos ajudar a criança a respirar pela primeira vez. Nesse momento, é importante manter a criança na mesma altura em que ela saiu. Se ela ficar acima ou abaixo desse nível, a passagem de sangue através do cordão umbilical poderá trazer problemas ao bebê. Segure a criança numa posição em que a cabeça fique um pouco mais baixa do que o resto do corpo para facilitar a saída das secreções pela boca e pelo nariz. Use gaze ou uma toalha seca para limpar essa região. Se o bebê ainda não chorou, estimule a criança batendo delicadamente com os dedos nos pés ou esfregando suavemente as costas. Se a criança estiver bem, enrole-a num tecido para manter o seu corpo aquecido. O próximo passo é cortar o cordão umbilical. Se tiver uma tesoura, deixe-a fervendo em água por 5 minutos. Amarre firmemente um cordão ou barbante limpos a uma distância de pelo menos 10 centímetros ou aproximadamente 6 dedos do umbigo do bebê. Em seguida, amarre outro pedaço de barbante a mais ou menos 5 centímetros ou 3 dedos do primeiro nó e corte no meio do trecho entre os dois nós. Todos esses cuidados com o bebê são feitos juntos da mãe, sem esticar o cordão umbilical. Vamos ver agora como acontece o parto da placenta. Seja paciente e espere a natureza agir. A placenta geralmente sai 5 a 20 minutos depois do bebê. Não puxe o cordão umbilical para apressar a saída da placenta. Geralmente, sai primeiro uma certa quantidade de sangue vermelho escuro. Coloque a placenta num saco plástico e leve-a juntamente com a mãe e a criança para o hospital. Depois que a criança nasceu e a placenta foi expelida, mantenha a mãe e a criança aquecidas e confortáveis. Coloque um absorvente íntimo ou mesmo um pano dobrado sobre a abertura vaginal para absorver o sangue. Massageie suavemente a região do útero da parturiente, logo abaixo do umbigo. Com a massagem, você vai sentir que a consistência do útero vai se tornar mais firme. Continue com a massagem a cada 5 minutos por até 1 hora, a menos que a assistência médica chegue antes. Se o sangramento for muito intenso ou prolongado, procure obter ajuda médica imediatamente. Se a mãe tiver sede, dê água, suco ou qualquer outra bebida, inclusive uma canja. Dê bebidas alcoólicas. Mesmo que o parto pareça ter sido absolutamente normal, é indispensável que um médico avalie a mãe e a criança. As complicações podem aparecer principalmente nas primeiras 24 horas depois do nascimento. Existem muitas simpatias e crenças populares ligadas ao nascimento dos bebês. A maioria delas não tem fundamento científico. Não dê bebidas alcoólicas à mãe. Não puxe o bebê ou a placenta para ajudar no parto. Não remova a camada esbranquiçada que recobre a pele do bebê quando ele nasce. Ela serve para proteção. Não limpe os olhos nem os ouvidos do bebê logo que ele nasce. Não use nenhum remédio caseiro nem coloque nenhum objeto estranho sobre o coto umbilical do bebê. Essas práticas podem provocar infecções graves. Neste primeiro volume da série Emergência, vimos que é importante agir com calma e firmeza nas situações de emergência, aprendemos como avaliar o estado de uma vítima, conhecemos as técnicas de reanimação e os procedimentos básicos de assistência a um parto de emergência.
Além de demonstrar algumas técnicas importantes para agir nessas situações, nós esperamos despertar o seu interesse pelo assunto. Procure saber mais, estudar e frequentar cursos de primeiros socorros na sua comunidade. E mais importante ainda, é evitar situações como essas. Se você olhar ao seu redor agora mesmo, certamente vai descobrir que muita coisa pode ser feita para prevenir acidentes. É isso aí. Esperamos você no próximo volume da série Emergência.